Olá, amigos. 19 de setembro de 2013, legítima defesa em foco. Não sei se sabem, mas o facínora Zé Dirceu, condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelo envolvimento no escândalo do Mensalão, um safado, ladrão do dinheiro público, o famoso Pedro Caroço da época da clandestinidade, o queridinho da esquerda, aquele que era destinado a suceder Lula, aquele que tem patente de capitão no exército de Cuba, tem um blog. É o blog do Zé, conhecido como blog do Zé, ou às vezes como o blog do Zé Dirceu. E ele não se peja de estar na situação de condenado pelo Supremo Tribunal Federal e continua a tentar ter destaque na vida política nacional, e tem, porque há toda uma malta, vou usar a palavra adequada, há toda uma malta de seguidores dessa figura medonha produzida pela péssima política do Brasil, suposto herói, tratado por muitos como herói. E ele então vem falar, se atreve ainda a falar, agora já aliviado, não é? Com o triste voto dado ontem pelo ministro Celso de Mello, que vai lhe permitir uma revisão do seu julgamento por formação de quadrilha e por lavagem de dinheiro, jamais aliviado, porque sabe que recentes ministros incorporados ao Supremo Tribunal Federal certamente terão dificuldade de absolvê-lo, mas não terão dificuldade alguma de votar nos embargos infringentes por uma redução de pena. E caindo a pena abaixo de 8 anos, como sabem ou não sabem, explicamos agora, a lei de execução penal do nosso país prevê o regime semiaberto. Ou seja, na prática, provavelmente não porá o pé na cadeia um dia, não cumprirá um dia de pena propriamente dita. Talvez tenha que comparecer à noite em algum estabelecimento, que não é um estabelecimento prisional, onde nominalmente se cumpra, nominalmente, porque é nominalmente que se cumpre a pena no regime semiaberto no Brasil. E ele tem esse blog, e ele se mete a falar de assuntos de relevância nacional. E coloca aqui, no infeliz blog dele, uma matéria de que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, evidentemente ligado ao governo, mas que tem o seu valor, afirma que após o Estatuto do Desarmamento, os homicídios dolosos caíram no Brasil 12,6%. E aí se atreve lá a discorrer sobre os efeitos benéficos do desarmamento, sobre o significado do desarmamento para a redução da violência. E diz ainda que se tivesse vencido o sim no referendo de 2005, certamente esses índices teriam caído mais ainda, completamente sem fundamentação científica, como já cansamos de dizer aqui. Mas é bom lembrar, a respeito desse Pedro Caroço, desse facínora, Zé Dirceu, uma manchete, uma matéria de 2005, que exibo aqui, numa nota que eu publiquei durante a campanha do referendo, alertando a população para manchete do jornal O Estado de São Paulo, de 9 de março de 2005, e um consequente pedido de providências do então senador Virgílio a respeito do então ministro-chefe da Casa Civil, esse Pedro Caroço, Zé Dirceu. O que aconteceu? Acontece que o senador verificou que o Zé Dirceu, Pedro Caroço, havia requisitado ao Exército um atirador de escol ou instrutor qualificado para ficar à disposição dele, ministro-chefe da Casa Civil de então, Pedro Caroço, no tempo da clandestinidade, para ser seu instrutor pessoal de tiro. Lembram-se dessa matéria? Se não se lembram, nós estamos aqui refrescando a memória dos nossos participantes. Então ele tinha armas de fogo, de uso pessoal, certamente armas legais, né?
não como no tempo da clandestinidade, em que ele utilizava, e todos os grupos guerrilheiros utilizavam as armas roubadas dos arsenais do exército ou as armas a eles enviadas pelo governo de Cuba clandestinamente. Não, certamente dessa vez uma arma legal, mas ele queria se aperfeiçoar na prática de tiro para quê? Para finalidade certamente de defesa própria, de defesa pessoal. E não é isso que vamos condenar nele. O que condenamos nele é a hipocrisia, o farisaísmo de se arvorar em defensor do desarmamento quando ele, sabidamente, irretorquivelmente, possuía armas de fogo e ainda requisitava um instrutor do exército à disposição dele, coisa que cidadão nenhum pode ter, para aperfeiçoá-lo no manejo dessa arma. Esse é o fascínio Pedro Caroço, que vem falar sobre desarmamento. E outro fato interessante, lá no governo do PT, da Bahia, governo Jacques Wagner, o que aconteceu no dia 10 de setembro? Um bando, uma malta de supostos ativistas sociais do famigerado MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que nada tem de movimento social e não passa de uma pré-guerrilha pronta para empunhar armas e promover uma revolução, por questões pontuais, foi fazer pressão na Secretaria de Segurança Pública da Bahia e tentou invadir o prédio da Secretaria de Segurança Pública. Pois muito bem, o subsecretário de Segurança Pública, o senhor Ari Pereira, repeliu a invasão à bala. E nós vamos mostrar aqui a matéria. Aparecerá a imagem do subsecretário empunhando a pistola e repelindo os invasores à bala. Ele não atirou para matar, é bem verdade. Ele fez disparos de advertência e impediu a invasão. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia justificou a ação do seu subsecretário, dizendo que esse grupo de 500 sem terra invadiu o prédio armado com foices, facões, machados, enxadas e paus. Interessante que de repente, quando convém a um governo do PT, a um governo de esquerda, esses instrumentos aqui, que são instrumentos agrícolas, se transformam em armas. Mas quando o MST enfrenta a força policial, quando invade propriedades particulares, e quando é retirado à força por ordem judicial, promovendo situações que levam às vezes a catástrofes como aquela de Eldorado dos Carajás, aí não. Aí o governo, aí o atual poder fala, não, eram trabalhadores rurais, pobres trabalhadores rurais indefesos, que apenas portavam os seus instrumentos de trabalho. Os mesmos instrumentos de trabalho que foram utilizados por um desses falsos trabalhadores rurais para degolar, como degolou, um soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, naquela crise oriunda de Ronda Alta, se bem se lembram, lá pelos idos de 1990. Então, conforme o propósito político, conforme o propósito ideológico, é instrumento agrícola. Mas nesse caso não, porque ameaça o próprio traseiro, se me permitem usar essa expressão inadequada, da esquerda, aí não. Aí repelem a bala a invasão e se referem a isso que eles chamam, em outros contextos, de instrumentos agrícolas como armas. Terríveis armas, foices, podões, que obviamente podem ser instrumentos agrícolas e são instrumentos agrícolas quando utilizados para a boa prática agrícola, sem dúvida nenhuma. São dois pesos e duas medidas. E é com isso que nós temos que conviver. E é esse o atual poder que divulga essas pesquisas que o Pedro Caroço utiliza, de suposta redução de 12,6% na redução do número de homicídios dolosos. Mas em favor do mesmo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é bom lembrar uma outra matéria que passou pouco percebida na grande mídia. E essa mostra que em 15 anos, quase 130 mil homicídios dolosos deixaram de ser contabilizados no país. 130 mil homicídios dolosos em 15 anos. E de acordo com o mesmo cálculo do IPEA, que sabe fazer cálculos estatísticos, evidentemente, isso representa uma depressão no número real de homicídios
de aproximadamente 18,6% por ano. Então é fácil fazer a conta, meus amigos. 18,6 menos 12,6 dá quanto? 6%. Ou seja, um aumento real, de acordo com o próprio IPEA, de 6% ao ano. E esse mesmo dado acaba sendo corroborado por um instituto engajado no famoso Mapa da Violência 2013, assinado pelo notório sociólogo desarmamentista, o senhor Julio Jacobo Weiselfis, que não tem como esconder a realidade e fala que, de fato, um pouquinho depois do Estatuto do Desarmamento, em 2003, o pico de 39 mil mortes por ano caiu para 36 mil. Mas logo depois acabou subindo e até hoje oscila em torno de 39 mil mortes anuais. Ou seja, voltou aos patamares anteriores. Só que o senhor Julio Jacobo não leva em consideração o mesmo dado do IPEA sobre a depressão de 18,6%. Então, se nós apanharmos esse número que ele menciona, de 39 mil homicídios dolosos, e acrescermos o percentual apontado de depressão do número de homicídios informado, nós vamos para 46.254 mortes por ano e não 39 mil. E é esse o número aproximadamente verdadeiro no país. Verifica-se, portanto, que a manipulação oficial de dados por parte do governo é franca, é nítida, como já tantas vezes denunciamos aqui, lembrando ainda que muitos dados produzidos nos estados não são em absoluto confiáveis. Veja-se, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, que nós já cansamos de esmiuçar aqui. Então, vamos nos apropriar desses dados para conhecer a realidade e levar a realidade ao conhecimento das pessoas de bem, das pessoas que querem enxergar. E continuamos com a nossa luta, porque nós lutamos por um direito que é constitucional. Porque não adianta declarar no artigo 5º da Constituição da República que todos têm o direito à vida, que todos têm o direito à propriedade, que todos têm o direito à integridade física, se não houver instrumentos para a defesa desses direitos. E nem sempre o Estado armado está lá para defendê-los. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.